Qual a plástica ideal para reduzir o aspecto cansado do olhar? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Não existe uma cirurgia ideal para tratar o aspecto cansado do olhar. O processo de envelhecimento inclui a atrofia dos tecidos gordurosos, da musculatura e da flacidez de pele. De acordo com a gravidade, existem vários fatores que são influenciados nisso. Fator hereditário, exposição ao sol, e isso não tem uma idade específica. Normalmente, a partir dos seus 40 anos, começa a ter um processo progressivo de envelhecimento, principalmente as pessoas que estão expostas ao sol. A cirurgia pode ser dividida de maneira didática, um terço superior, terço médio e terço inferior. Para a região do terço superior, que inclui as pálpebras, a cirurgia mais indicada é a blefaroplastia. O que é a blefaroplastia? Cirurgia plástica estética das pálpebras. Você tem uma retirada de pele da região das pálpebras superior e das pálpebras inferior. Pode também fazer o reposicionamento da gordura. Hoje em dia, as técnicas novas procuram reposicionar a gordura e tirar o mínimo possível, porque no processo de envelhecimento você tem atrofia óssea, você tem atrofia dos tecidos gordurosos, você tem a flacidez de pele envolvida. Então você procura retirar a pele que está em excesso, reposicionar a gordura e reposicionar as estruturas da região do terço superior da face. Onde fica a cicatriz? A cicatriz ela fica bem estética, Nós procuramos fazer a cirurgia de maneira mais estética possível. É feita uma incisão na porção superior da pálpebra, bem na região do sulco palpebral, então quando a pessoa abre o olho, essa cicatriz fica inaparente, E facilmente escondida com qualquer maquiagem, principalmente em pessoas claras, essa cicatriz praticamente fica inexistente. E na porção inferior dos cílios, para fazer a retirada da pele da região da parte inferior da pálpebra. Como é o período pós-operatório? Olha, a cirurgia das pálpebras, tanto pálpebra superior quanto inferior, ela é uma cirurgia de recuperação rápida, Em torno de uma semana o paciente já está apto a voltar às suas atividades corriqueiras, dependendo dessas atividades. Se for um atleta, obviamente ele vai ter que esperar um tempo maior, mas atividade de escritório, ou loja, comércio, pode voltar a partir de uma semana. É retirado os pontos em torno de 5 a 10 dias, aí depende de cada cirurgião. É retirado esses pontos e o paciente volta às suas atividades. Faz algumas compressas frias no pós-operatório para evitar o inchaço, Nós estamos num país muito quente, então o edema é um pouco maior. O procedimento é doloroso? Não. O procedimento é feito normalmente, se for fazer somente a cirurgia das pálpebras, com anestesia local e mais uma sedação. O paciente fica bem tranquilo dentro de um ambiente cirúrgico, monitorizado, com a presença do anestesista, e ele sofre apenas algumas picadas que são feitas na pálpebra, ele vai estar dormindo, então praticamente ele nem vai lembrar dessas picadas que vai tomar para a anestesia da região localmente. Quando o Botox é indicado? O tratamento da face do envelhecimento, para podermos retardar o envelhecimento e trazermos o paciente, hoje em dia não se faz mais aquelas cirurgias de trazer o paciente a 10, 20 anos mais novo, diminuir a idade, sim fazer com que o paciente volte a ter a idade real dele. Então, hoje a gente tem os tratamentos cirúrgicos e os tratamentos ancilares. E o Botox, ou a toxina botulínica, que não tem nenhum conflito de interesse com o Botox, e sim, pode ser o Botox, o Dysporo, qualquer toxina botulínica do tipo A, E isso faz com que paralise a musculatura. Nós temos em torno de 20 pares de músculos que estão agindo constantemente na face, E esses músculos, que são os músculos da mímica facial, eles estão conectados com a pele através de um sistema que chama SMAS, que é o Sistema Músculo Aponeurótico Superficial, que conecta a musculatura à face, a musculatura da mímica facial. E a toxina botulínica, ela é mais utilizada na porção superior da face, para atenuar a formação das rugas, o famoso pé de galinha, que as mulheres ficam tão aterrorizadas, a musculatura de expressão da testa, expressões tanto na região glabelar quanto na região frontal. Então a toxina botulínica paralisa de maneira momentânea essa contração da musculatura. Então retarda a formação das rugas mais profundas, Quanto tempo dura o efeito do Botox? A aplicação do Botox é normalmente feita em nível ambulatorial, o paciente vai embora para sua casa, ele não pode fazer atividade física no dia,
O procedimento todo dura em torno de meia hora, deve ser realizado por um médico, tá? Isso é bom enfatizar. Não, a Sociedade de Medicina autoriza tanto os oftalmologistas quanto os médicos da medicina estética e os cirurgiões plásticos e as dermatologistas a fazerem a aplicação de Botox. O paciente vai embora, a partir do dia seguinte pode ter suas atividades normais. Quando o Botox pode ser reaplicado? A aplicação de Botox, a partir do 4º mês, começa a haver uma nova contração da musculatura. E a partir de 6 meses, a toxina praticamente desapareceu. Ela faz um bloqueio temporário da contração da musculatura. A pessoa pode perguntar, mas eu vou ficar sem sorriso, vou ficar com aquela cara esticada? Não, na verdade a toxina ela foi criada, a toxina botulínica tem inúmeras indicações. Hoje em dia os neurologistas estão fazendo tratamento até para enxaqueca, alguns tipos de enxaqueca. Então a toxina ela é utilizada apenas para para diminuir a contração da musculatura, e a partir do 4º mês começa a haver essa contratura, a partir do 6º mês está indicado novamente a aplicação. Quando é indicado o lifting? O lifting, ele é o tratamento específico, é o tratamento máximo que nós temos hoje, cirúrgico, para tratar a flacidez de pele, tá? A formação das rugas mais profundas e principalmente retornar ao tratamento do terço médio inferior da face. Existe o lifting também da porção superior, que era aquelas antigas cirurgias de corte de fora a fora, tratamento da região da testa. A princípio, hoje, o lifting é utilizado mais na região de terço para esticar o terço médio e o terço inferior da face, porque com a ação da gravidade, da ação do sol, de fatores hereditários, familiares, a pessoa vai envelhecendo e vai tendo uma certa atrofia, uma certa queda dos tecidos da face. Então teria que ocorrer o reposicionamento desses tecidos, principalmente com a retirada do excesso de pele, da flacidez, e reposicionar alguns tecidos. Então faz pontos de sutura, fazendo com que a pele fique novamente reposicionada, dando um novo formato para o ângulo da mandíbula, para a região aqui malar, a maçã do rosto, que isso vai sendo atrofiado ao longo dos anos, né? Qual a idade ideal para fazer o lifting? Não existe uma idade ideal. Normalmente o lifting facial, tanto no terço médio quanto inferior, a partir dos 40 anos tem a sua indicação. Isso varia muito de pessoa para pessoa. O tratamento tem que ser individualizado para cada pessoa. Não é aquela coisa assim, minha amiga fez, eu tenho que fazer. E sim uma avaliação com um cirurgião plástico que vai avaliar a indicação de qual tratamento ser feito. Não existe uma cirurgia única para o tratamento do envelhecimento facial, e sim alguns tratamentos cirúrgicos e alguns tratamentos ancilares. Para cuidar da pele, existem os preenchimentos, os aumentos de volume, que vai se atrofiando com o decorrer dos anos, e o tratamento cirúrgico, que é reposicionar as estruturas. Como é o período pós-operatório do lifting? O pós-operatório do lifting é um pouco mais complicado. O paciente tem que ficar em torno de 2 semanas sem poder dirigir, sem poder virar o pescoço. No primeiro dia de pós-operatório ele fica com enfaixamento para evitar formar hematomas e acúmulo de sangue. Então fica, a grande maioria das vezes, com um dreno na região próximo atrás da orelha. Isso varia um pouco de conduta para cirurgião, de cada cirurgião, mas a grande maioria dos colegas, dos cirurgiões plásticos, procura deixar enfaixado e com um dreno nos primeiros dias, as primeiras 24 horas para controle de hematomas, que a principal complicação seria o hematoma, né, o sangramento. Depois do lifting é indicada a drenagem facial? Alguns cirurgiões plásticos procuram fazer a drenagem, não são todos, tá? Normalmente ele espera ter a acomodação, retirar os pontos, acomodar, diminuir um pouco o inchaço. A partir de 1 semana a 2 semanas começa a fazer a drenagem. Não são todos os cirurgiões plásticos que indicam.